Boa tarde. Vamos falar com bastante carinho aqui sobre algo de fato muito importante do ponto de vista da geopolítica contemporânea, que é a questão de Taiwan envolvendo semicondutores especificamente. Ontem eu fiquei, irado com alguém que postou um vídeo com mais de 500 mil de visualização falando que Taiwan era imprescindível para o mundo e secretamente controlava o mundo por causa, muito provavelmente, da TSMC, que produz semicondutores. Semicondutor vai não só em celular, em notebook, todo tipo de computador, circuito eletrônico que você hoje vê até em carro, a indústria de carro automobilística no mundo parou em muitos locais porque não tinha chip, porque hoje um carro é praticamente uma máquina eletrônica. Sistema de freio, sistema de embreagem, sistema de aceleração, sistema de combustível, de temperatura, de refrigeração, muita coisa dentro do carro é controlado por chip de computador. Então, um carro hoje, incrivelmente, tem mais chips do que um computador, certo? Porque hoje em dia os carros modernos são muito eletrônicos. E mais do que isso, se a gente pensa em mísseis, quanto mais modernos os mísseis, mais a necessidade de circuitos eletrônicos por conta da precisão e até mesmo de inteligência artificial, como a maioria dos mísseis russos. Então é óbvio que isso é importante. Mas as pessoas estão super relativizando a TSMC. Tá, ela é a maior produtora mundial, parabéns, Canon, Samsung não chegam a concorrer de fato com ela, que domina 2/3 do mercado do planeta. Mas, como eu disse ontem, algumas pessoas acho que não compreenderam. O fato é que no sistema capitalista, o país onde uma fábrica está instalada pouco importa. O processo de desindustrialização que os Estados Unidos adotaram a partir do fim dos anos 1990, começo dos anos 2000, com a transferência maciça de indústrias para a Ásia, principalmente para a China e para o México, mostra que de fato isso não é tão importante quanto se acha. Mas o problema vai além desse. Tá, a TSMC é importante? Mas tem uma empresa que é muito mais. Que a TSMC monta os semicondutores, uau, parabéns para ela. Mas quem faz as máquinas litográficas que ela usa? Essa é a pergunta, e aí nós temos a empresa importante. É a ASML, da Holanda. Certo? A ASML, sim. Essa sim é a empresa imprescindível para o mundo. Repito, porque é ela que faz as máquinas litográficas. Ela controla 2/3 da produção mundial de máquinas litográficas e tem na prática somente outras 3 concorrentes, a Canon, a Nikon e a Ultratech. Portanto, uma dos Estados Unidos, 2 do Japão. Essa sim é o grupo, que é o conjunto de empresas que de fato dominam o mundo. Se a gente pudesse falar, ou necessitasse mesmo de uma expressão forte, é essa que nós iríamos usar. As 4 empresas que dominam o mundo. E aí a gente viu o problema, porque são todas do chamado Oeste Coletivo. Será que não tem nenhuma empresa chinesa e nenhuma empresa russa que produz máquinas litográficas? Porque temos empresas chinesas e russas que produzem semicondutores? Vamos tentar responder isso para que não fique uma impressão, exagerada do que está acontecendo em Taiwan e do papel que essa ilha representa? Só um momentinho. A Rússia está desenvolvendo essas 2 tecnologias através da estatal Rostec, produção de máquinas litográficas e produção de semicondutores, mais de 28 nanômetros. Então, é bastante inferior aos 4 nanômetros dos semicondutores da TSMC. Mas aí veja, é mais que o suficiente para as necessidades militares da Rússia. É óbvio que a prioridade russa é a defesa, certo? Os mísseis hipersônicos russos, sobretudo aqueles capazes de dar a volta ao mundo N vezes, tanto no ar, o caso do Kinjal, do
a Vanguard, do RS-28 Samart precisam de semicondutores, porque eles trabalham com inteligência artificial. Então a pergunta é, os chips de 28 nanômetros que a Rússia já consegue produzir, bastam? Sim, eles bastam. E a Rússia tem um caminho longo para percorrer, certo? Mas a China tem um caminho bem menos longo. Então a empresa SMIC, que já consegue produzir semicondutores de 7 nanômetros, máquinas litográficas também. 7 nanômetros, aí já é bem próximo dos 4 da ASML. Mas não são muito eficientes. Mas a pergunta, que não quer calar, para as armas chinesas, basta sim, basta para as armas chinesas e pode ser exportado para a Rússia. Então, num primeiro momento, a gente tem que pensar o seguinte, esses dois países, China e Rússia, levaram algum tempo para perceber o erro que era depender completamente de fornecedores ocidentais. E agora estão correndo atrás. A China já deu alguns saltos, a Rússia está um pouco para trás. Mas ambos conseguem produzir aquilo que é necessário para a própria indústria de defesa. Mas não para participar da indústria de bens de consumo duráveis, eletrônicos. Nisso eles têm que avançar, principalmente a Rússia. A China está no caminho certo e deu alguns saltos tecnológicos, provavelmente usando engenharia reversa. Mas a Rússia, ela tem que correr atrás. Eu mesmo alentei a questão aqui de a computação quântica. Olha, a China está na frente, mas isso por enquanto não quer dizer nada, porque para a computação quântica ser efetivamente funcional, você precisa de chips quânticos de 10.000 qubits, e eles mal alcançam 200 agora, 200 qubits. Então, a China na frente está, mas ainda está muito atrás do que é necessário. Ela vai conseguir o ano que vem, 2025, 2026, a Rússia vai conseguir, os Estados Unidos estão muito perto, principalmente através da IBM. Então, é uma briga de cachorro grande. Embora a gente tenha que levar em consideração que os tais chips quânticos ainda não têm muita utilidade prática. No futuro, certamente terão. Mas, por enquanto, os chips litográficos são mais importantes, bem mais importantes, certo? Nisso, a China já está correndo atrás e ela sempre pode reincorporar o território de Taiwan, que é dela. E aí ela pode resolver estatizar a fábrica de TSMC. Não é uma solução definitiva, por quê? Porque entra a questão que eu falei. A questão é quem desenvolve as máquinas litográficas e não necessariamente quem as usa. Então, mesmo se ou quando a China tomar Taiwan, e portanto a fábrica da TSMC, vai ficar a questão da empresa que fornece as máquinas litográficas para a TSMC, que é a ASML. E não dá para confiar na Ultratech, que é dos Estados Unidos, nem na Canon e na Nikon, que são do Japão. Certo? Então ela vai ter que desenvolver uma empresa própria, certo? A SMIC pode ser essa empresa e ela pode negociar com a Rússia, com a Rostec, apesar de agora a Rússia está atrás. Mas a Rússia está atrás agora porque colocou todos os seus cientistas importantes para desenvolver os mísseis hipersônicos. Isso resolvido, agora a Rússia vai partir para cima da indústria eletrônica, já que a espacial de defesa foi dominada. Então tem muita coisa ainda para rolar no campo da geopolítica da alta tecnologia, certo? Taiwan não encerra a questão, e a questão nem está em Taiwan, a questão está na Holanda, sede da fábrica de máquinas litográficas, é ela que importa, perfeito?